Oi, sejam bem-vindos à nossa videoaula de hoje, onde vamos fazer uma pequena introdução que vem a ser automação e controle de processos. Então, a primeira coisa que vamos falar é sobre a diferenciação entre automação e automatismos. Então, os automatismos são os meios, os instrumentos, máquinas, processos de trabalho, ferramentas ou recursos capazes de potencializar, reduzir ou até mesmo eliminar a ação humana dentro de um determinado processo produtivo. Já a automação significa a dinâmica organizada desses automatismos, ou seja, suas associações de uma forma otimizada e direcionada à consecução dos objetivos do progresso humano. O grau real de automação que pode ser obtido em um processo não está representado pela evolução relativa da proporção de trabalho humano que o sistema automático vai eliminar, mas sim pela complexidade absoluta das funções que o automatismo considerado assume. O que significa isso? Conta muito menos automatizar totalmente, por exemplo, uma operação relativamente simples, do que automatizar 50% de um processo complexo e de difícil realização. Pois sendo a operação simples, ela pode ser realizada por mãos humanas, ao passo que no caso de um processo complexo, composto de várias operações, havendo em alguma delas a necessidade de um resultado preciso, é economicamente mais viável automatizar, mesmo que somente parte do processo, evitando-se que a fadiga humana, dada a elevada concentração necessária, cause danos ao processo. Vamos falar sobre algumas vantagens da automação. Então, os operadores humanos com tarefas de trabalhos pesadas ou monótonas podem ser substituídos. Operadores humanos que realizam tarefas em ambientes perigosos, temperaturas extremas ou atmosferas radioativas e tóxicas, eles podem ser substituídos. Manuseio de cargas grandes ou pesadas, manipulação de elementos minúsculos ou exigências para se fabricar um produto de forma muito rápida, eles vão ser facilitados através da automação. A produção é mais rápida e os custos de mão de obra são menores por produto em comparação às operações manuais equivalentes. Os sistemas de automação eles conseguem incorporar inspeções e verificações a fim de reduzir o número de produtos fora de um determinado padrão de produção, gerando produtos mais consistentes e uniformes. Os sistemas de automação não ficam doentes, ou seja, ele pode trabalhar 24 horas por dia que ele não cansa. Vamos ver algumas desvantagens da automação. A tecnologia atual não é capaz de automatizar todas as tarefas desejadas. Alguns produtos precisam da manipulação humana. Algumas tarefas custam mais para serem automatizadas do que para serem realizadas de forma manual. A automação é aplicável em processos repetitivos e que envolvam um grande volume de produtos. É difícil prever com precisão o custo de pesquisa e desenvolvimento para se automatizar um processo. Os custos iniciais são relativamente altos. O que significa isso? Que a automação de um novo processo ou a construção de uma nova planta, ela vai precisar de um investimento alto em comparação com o custo unitário do produto. E essa análise precisa ser bem feita. Geralmente, é necessário um departamento de manutenção qualificado para manter os sistemas de automação em bom funcionamento, mão de obra especializada. Vamos falar de alguns elementos essenciais de um sistema de controle.
Então, todo sistema de automação ele é formado por um sistema controlado e por um elemento de controle. Então, nós temos um sistema, para ser controlado, ele precisa de um elemento de controle. O sistema controlado é o sistema alvo da automação e precisa permitir algum tipo de entrada para que o seu comportamento possa ser alterado pelo elemento de controle. O elemento de controle, por sua vez, possui uma saída para influenciar no sistema controlado e também precisa ter alguma forma de identificar quando deve ser realizado essa interferência. Daí os elementos sensores necessários. Por exemplo, se houver a necessidade de controlar alguma grandeza como pressão ou temperatura, deve haver um valor de referência, e quando o sistema controlado desvia desse valor, é necessário uma atuação. Outra forma de realizar essa interferência é por tempo. Depois de decorrido um determinado intervalo de tempo, uma atuação é realizada para ligar, desligar ou alterar alguma grandeza do sistema controlado. Há 3 operações básicas em qualquer sistema de automação e controle, que é a medição, a decisão e a ação. Elas são realizadas, respectivamente, pelos elementos sensores, então os sensores vão fazer as medições, transmissores, também vão fazer a distância normalmente, controladores, que vão tomar a decisão em função do que ele está observando pelas medições, e os atuadores, que vão efetivamente executar a ação. Aqui apresenta um sistema controlado automaticamente. Neste caso aqui, um sistema mais complexo, ele tem uma realimentação, onde o sistema vai ficar visualizando o erro que está ocorrendo no sistema, o atuador vai interagir para diminuir este erro e fazer com que a saída seja desejada. Nós vamos ver mais detalhes disso mais à frente. A medição das variáveis do processo é realizada através de sensores e transmissores. Os sensores são dispositivos que vão transformar variáveis físicas, posição, velocidade, temperatura, nível, etc., em variáveis convenientes, normalmente sinais elétricos. Podem ser de contato mecânico com o processo ou de proximidade. Então nós vamos ter diferenciação entre sensores por proximidade ou sensores contatos mecânicos. Os transmissores, por sua vez, detectam as variações na variável medida e transmitem à distância. Os valores medidos são entregues aos controladores. A decisão é realizada então pelo controlador. Ele visa manter o sistema de controle no estado desejado. Os controladores definem a ação a ser realizada pelos elementos de controle finais. Podem operar no modo manual ou automático. Vamos ver mais detalhes ao longo do curso. No controle automático, o sinal de erro detectado é geralmente amplificado para alimentar os atuadores. A ação é realizada sempre pelos atuadores, que são válvulas de controle, transportadores, motores, etc., como resultado da decisão do controlador. Encerramos então aqui essa pequena introdução sobre automação e controle de processos. Estudaremos os vários detalhes de uma automação ao longo do nosso curso. Espero vê-los logo mais. Até breve.